Hello, my friends! Tudo bem com vocês? Voltei aqui no vídeo novamente. O Yuri ainda está dormindo, então vou aproveitar para gravar a parte 2 desse vídeo, tá? Vamos lá. E aí, enfim, passei todo esse processo aí de exames que vocês já ouviram no primeiro vídeo, aquela coisa toda. Eu quis contar com detalhes, gente, porque eu sei que tem muitas mamães que têm dúvidas de como engravidar em Portugal, como é o processo. E como eu falei pra vocês, o meu relato é sobre Guimarães, Hospital de Guimarães, Maternidade de Guimarães, tá? Eu falei pra vocês, né, que eu fiz ultra por fora, mas vou explicar. Lá no iniciozinho, no meado da minha gestação, eu decidi fazer consultas na clínica particular. Mas por que, Bruna? Se o teu processo no hospital tava indo tão bem, no centro de saúde também e tudo mais. Por que que eu optei por uma clínica particular por um tempo? Porque uma amiga minha me indicou, falou que tinha um médico, que ele era plantonista não, ele dá consultas. Ele dá consultas, né? No hospital, e que ele era chefe da obstetrícia do hospital. E que ele tinha uma clínica particular. E que talvez, se eu me consultasse com ele, né, eu poderia ali ter uma assistência melhor na hora do meu parto. Então eu tinha muito medo, gente, de na hora do meu parto sofrer preconceito, sofrer racismo, eu sofri um monte de coisas, né? Então eu tinha muito medo disso, então eu falei, poxa, vou pagar algumas consultas dele na clínica dele, e como ele dá plantão no hospital e ele é chefe da obstetrícia do hospital, possa ser que ele me ajude no dia do meu parto. Então, o que eu fiz? Foi indicação, eu peguei e marquei na clínica dele, e eu fiz 3 consultas com ele na clínica e bati 3 ultras. Por quê? Depois eu conto no outro vídeo como é que funciona as clínicas particulares aqui, porque não é o foco, né? O foco aqui é o público. Então, eu fiz 3 ultras com ele e 3 consultas com ele na clínica, tá bem? Enfim, aí eu só fiz 3 mesmo, depois não fui mais. E aí eu pedia muito a Deus, sabe? Eu orava muito a Deus para que o Senhor preparasse uma equipe médica maravilhosa para mim no dia do meu parto, porque eu tava com muitos medos e receios, né? Por mais que eu tava sendo mãe pela 3ª vez, eu tava muito preocupada porque tava surgindo coisas na minha gestação que nas outras não surgiram. Eu tive pressão alta, e realmente os médicos estavam certos que eu tinha probabilidade de uma eclâmpsia. Então eu tive pressão alta 2 vezes, que eu fui parar no hospital. E tudo tava cooperando para não ser um parto normal. Então eu tinha muitos receios, enfim. Chegou o dia de ganhar o bonitão aqui, né? De ganhar meu príncipe, meu segundo príncipe. E aí eu fui... Deixa eu só beber um pouquinho d'água, gente. Eu falei tanto no outro vídeo e eu tô falando tanto nesse que com sede. Bora lá. Ai. Eu não vou editar, gente, esses vídeos. Não vou porque eu quero logo postar um em seguida do outro. E aí o que acontece? A data prevista para o parto do Yuri era dia 26 de novembro. E aí foi chegando a data. Eu fui na minha última consulta, que foi no dia 23 de novembro. E até então, gente, estava tudo bem, graças a Deus. Tipo, eu não tive nenhum problema nos meus exames de sangue, no teste do cotonete, no teste da glicose, nada. Tava tudo correndo bem. Só a minha pressão que não tava lá, essas coisas, né? E aí, no dia 23, eu fui pra consulta, a última, que eu não sabia que ia ser a última, eu tava já com 40 semanas. E aí o médico falou comigo, ó, eu já tinha passado pela enfermeira, já tinha feito todo o procedimento, já tava no consultório do médico. Ele falou assim, olha, você vai voltar lá na enfermeira, você vai colher esse exame de sangue que eu vou pedir. Se porventura ele der alguma alteração, você vai ter que se internar amanhã, que seria dia 24 de novembro. E aí, ele falou, se não der nenhuma alteração, você vai se internar dia 26, no sábado, que era o dia exato que estava previsto o parto do Yuri, desde lá do começo da minha gestação. A data prevista do parto dele era 26 de novembro. Independente se era normal, cesárea, enfim. E aí ele falou, se amanhã eu não te ligar, é porque não deu nada, você se interna dia 26. Se der alguma alteração, eu vou te ligar e você já se interna amanhã. E, gente, todo o processo aqui no hospital era tudo feito por SMS. Eles te mandam SMS para te lembrar das suas consultas, dos horários, das datas. E eles te ligam. Então, assim, eu me senti muito bem amparada, muito mais assistida do que no particular no Brasil, tá? E olha que foi tudo no particular, desde o início até eu ganhar meu filho. Enfim. Ai, tô com uma dor no pescoço. Enfim, e aí me internei no sábado. E aí os primeiros procedimentos foram... eu fui pra uma sala, que eu já tinha ido outras vezes, pra poder monitorar o Yuri, né? Então eles botam um aparelhozinho na sua barriga, uma fita com um aparelho pra poder monitorar o batimento cardíaco, ver se você tá tendo alguma contração, alguma dilatação, enfim. E esse processo demora meia hora. Nisso, eles já tinham medido minha pressão, já tinham colhido sangue, e já tinham feito o processo da urina, já tinha colhido a urina, pra eles poderem ver se eu tava com alguma infecção urinária ou não. E passou-se meia hora, eles tiraram o aparelhozinho. E adivinhem, gente, quem estava de plantão no dia 26 de novembro de 2022 no Hospital da Oliveira? Ninguém mais, ninguém menos que Dr. Pedro Vieira, que era o médico que eu falei pra vocês que eu me consultei na clínica particular por indicação, porque ele era chefe da obstetrícia do hospital.
E Deus foi tão bom comigo, tão generoso. Não porque eu mereço, tá, gente? Não porque eu mereço, foi misericórdia de Deus mesmo. Ele estava de plantão justamente naquele dia. Então eu agradeci muito a Deus por isso. Porque como eu falei pra vocês, eu tinha medo de sofrer preconceito, eu tinha medo de sofrer racismo e preconceito por ser imigrante naquele hospital na hora do meu parto. Então, a equipe médica toda que estava ali de plantão era do Dr. Pedro Vieira, que era o médico particular. Lembrando que, gente, as minhas consultas no hospital não foram com ele, tá? Foram com outros médicos. Eu me consultei 3 vezes com ele na clínica dele, particular. Então, quer dizer, eu me consultei 3 vezes, depois a gente não se viu mais, a gente só foi se ver no dia do meu parto. E as outras consultas foram com outros médicos, tá? Enfim, e aí ele me levou pra outra sala pra me dar o toque, o bendito do toque. Quando ele me deu o toque, ele falou, olha, seu útero tá verde. Não há probabilidade nenhuma dessa criança nascer parto normal. E eu estava com a esperança de ter uma indução. Ele falou, não tem como fazer indução em você, primeiro, porque a indução mais eficaz não pode ser feita em você porque você teve uma cesariana. Eu falei, mas doutor, eu tive uma cesariana 12 anos atrás. Ele falou, mesmo assim, o risco de romper algo dentro de você é muito grande. Então esse primeiro método a gente já descarta. E o segundo método seria via venosa. E não vai funcionar com você porque teu útero tá verde, então não vai adiantar. E aí, naquele momento, eu pensei, cara, todas as minhas expectativas foram, né, embora. Deixa eu levantar um pouco a câmera aqui. Enfim, e aí, ele falou assim pra mim, olha, se você quiser ir pra casa, você pode ir pra casa e esperar mais uma semana, pra ver se ele vem naturalmente. E a outra médica que tava ali junto com ele, no consultório, né, ali no local onde faz o toque, a transvaginal e tudo mais, ela falou assim, não, doutor, ela não pode ir embora, não. Ela tem que ficar porque a gravidez dela é de risco. A gravidez dela é de alto risco, nem era de risco, era de alto risco. A gravidez dela é de alto risco e ela tem que ficar, ela vai ter que ganhar neném hoje. Enfim, aí eu fui levada pra uma outra sala, nessa hora eu fui acompanhada por uma enfermeira que me deu 2 roupões, um pra me botar de frente pra trás e outro de trás pra frente, pra você não ficar andando pelo hospital com a bunda do lado de fora, coisa que no Brasil, né, eu andei, então achei isso bem legal também. Na clínica particular no Brasil, tanto na particular quanto na pública, era só um roupão. Roupão é aquela roupa, né? Cirúrgica, que eles mandam você colocar, então você bota de frente pras costas e fica com a bunda toda de fora. Aqui não, eles dão 2. Você põe um de frente pra trás e um de trás pra frente pra tampar tudo. E aí eu fui pra um outro quarto. Chegando lá, a enfermeira falou assim pra mim, olha, você vai no banheiro agora, vai tomar um banho. Olha que legal. Na cesariana do Israel, eu não tomei banho, gente. Eu tomei banho em casa, mas eu não tomei banho no hospital antes da cirurgia. Da Kalina, então, menos ainda. Foi parto normal, no hospital público. E ela deu 2 esponjas, ela falou, essa esponja aqui é pra você esfregar o corpo e essa esponja é pra você esfregar a parte íntima. Então não era nem pra misturar. E aí ela me deu outro roupão e ela falou, depois que você tomar banho, você vai ficar com o roupão que tá de frente pra trás e o que tá de trás pra frente você vai trocá-lo por esse novo. E lá vai eu pro banheiro, né, fui pro banheiro e tinha umas mulheres lá tendo parto normal, eu vi algumas cenas. Fui pro banheiro, tomei meu banho, me esfreguei da forma que ela mandou, fiz as trocas da forma que ela mandou e tudo mais. Fui pro quarto, me internei, já tava já com os papéis de internação e tudo. E uma parte muito legal aqui, gente, muito importante. Minha garganta tá querendo inflamar. O Bruno, meu marido, pôde ficar internado comigo do início ao fim. Ele foi pro hospital comigo, me levou, entrou comigo, ficou lá o tempo inteiro, tá? Foi feito o teste do Covid, tanto em mim quanto nele, mas a gente nem chegou a receber o resultado. O resultado não... A gente não chegou a receber, até hoje eu não sei o que deu. Se deu positivo, negativo, eu acredito que tenha dado negativo, né? E aí, o que acontece? Ele ficou comigo. Ele fez o teste, eu fiz o teste. Eu fiquei internada esperando, porque a prioridade era de quem tava ganhando parto normal. E tinha muito parto normal rolando lá naquele dia. Era um atrás do outro. E eu fiquei lá deitada, gente. A maca, a cama, né? Hospitalar é surreal. Totalmente diferente das outras que eu já passei. O quarto, todo o processo ali, sabe? Eu me senti de verdade no hospital particular. De verdade, me senti no hospital particular. Meu marido ficou ali quando deu a hora do almoço, porque eu me internei de manhã no sábado. Quando deu a hora do almoço, ele foi chamado pra almoçar. Chamaram ele pra ele almoçar e eu fiquei lá. Porque eu me internei de manhã, mas eu só ganhei o Yuri 4 e pouca da tarde. Então quando deu meio-dia alguma coisa, 1 hora, chamaram o Bruno pra almoçar. Eu não podia comer, né? Tava de jejum. E aí, depois o Bruno voltou. Aí depois de um tempo veio uma enfermeira, perguntou se tava tudo bem. E aí ele trouxe os papéis pra me assinar, mas ele sempre falava o que era. O Bruno, a internação do Bruno comigo foi de 24 horas, tá? Do sábado até segunda-feira. Então ele poderia ficar 24 horas comigo direto, tá? Vou explicar pra vocês como que funciona a questão do pai, tá? Como funciona a questão do pai. O pai, você tem a opção que o pai fique 24 horas com você o tempo inteiro ou que ele fique só em horário de visita. Eu queria que ele ficasse 24 horas. E ele também queria ficar.
Então, o que acontece? O Bruno se internou. Dentro dessas 24 horas, ele tem 4 horas pra sair, caso ele queira. Se ele não quiser, ele pode ficar direto. Então, tipo assim, o Bruno tava ali comigo. Quando desse 18 horas da noite, ele poderia ir em casa, em qualquer lugar. 18 horas da noite. E às 22 ele teria que estar de volta, tá? Se passasse das 22 horas, ele não entraria mais. Então, ele teria das 18 até as 22 pra sair e voltar. Caso ele não quisesse, ele poderia ficar ali diretão, tá? Mas eu falei pra ele, falei, não, amor, vai tomar um ar, vai em casa, toma um banho, né? Deita um pouco na sua cama, porque no quarto ele ficou numa cadeira, era até confortável, né? A cadeira esticava o pé e tudo mais, mas nada melhor do que esticar o corpo numa cama, né, gente? E aí eu incentivei ele a vir em casa, pra, né, relaxar um pouco. Mas no dia que eu ganhei o Yuri, ele veio em casa rapidinho e voltou. E aí, beleza, nisso ele ficou direto comigo, tá, gente? E ele tinha direito ao café da manhã, a mesma coisa que eu comia. Ele tinha direito ao almoço, as mesmas coisas que eu comia, ao lanche da tarde e à janta. Então, tudo que eu recebia, ele tinha direito e poderia escolher, tá? A mesma escolha que eu tinha, ele tinha. E aí, depois veio a anestesista se apresentar pra mim, coisa que no parto particular do Israel eu não tive isso. Ela veio se apresentar, dizendo que ia ser minha anestesista e tudo mais. Me explicou como que ia ser todo o procedimento. Eu assinei os papéis e correu tudo bem. E aí, depois de algumas horas, veio toda uma equipe me preparar, né, pra que eu fosse pra sala de cirurgia. O Bruno já estava preparado, já estava com uma bata, né, e com o negócio no pé. Depois foi dada uma touca pra ele. E aí eu fui levada pra sala de cirurgia. Foi uma cirurgia bem difícil. Eu vou contar em outro vídeo, gente, porque é um testemunho à parte, tá? Eu tô aqui só pra relatar pra vocês como que foi todo o meu processo de internação, de assistência, enfim, né, tudo que foi, como foi pra mim no hospital, como foi pra mim todo o acompanhamento do início ao fim, tá? Mas eu vou contar depois um testemunho à parte. E resumindo esse vídeo, tá? Minha cesariana foi maravilhosa na medida do possível. Fui super assistida pelo Dr. Pedro, pela equipe dele, por tudo. Eu me senti numa clínica, eu me senti no hospital particular. Porque quando eu fui ganhar o meu filho, o mais velho, né, o meu mais velho, no hospital no Brasil, no particular, foi igual. Ali na sala de cirurgia, os enfermeiros, a anestesista. Eu tive a mesma assistência, o mesmo carinho, a mesma atenção, a mesma preocupação que eu tive no particular do meu filho. O da minha filha, gente, foi um parto, assim, um pouco complicado. Foi um parto normal, foi fórceps, foi natural, eu não tive peridural, eu não tive nada. Então foi bem complicado. O do Israel foi super tranquilo, não tive nenhuma intervenção, foi maravilhoso. A cesariana, tanto do início ao fim, foi excelente. Então também foi perfeito. Agora o do Yuri, né, foi um pouquinho mais complicada, mas como eu falei, eu vou contar à parte esse testemunho, tá? E uma coisa muito legal, como eu falei pra vocês, ele foi muito bem assistido. Ele, toda hora alguém vinha, os enfermeiros, tá tudo bem? Eu lá deitada lá, né, me tremendo a beça. E eles vinham, tá tudo bem? Você tá se sentindo bem? Tá tudo bem com você? Como você tá se sentindo? Eles perguntaram se queria que eu levasse um pouco a minha cabeça, porque viram que eu tava com um pouquinho de falta de ar. Então, assim, eles foram mega atenciosos, tá? Minha cesariana foi maravilhosa, dentro da medida do possível ali, devido às complicações que eu tive. Mas, enfim, uma coisa que eu tive aqui, que até uma amiga minha falou assim, nossa, Bruno, isso é caríssimo no Brasil. Nem quem faz cirurgia plástica tem direito a isso, tem que comprar por fora e é caríssimo, e muitas nem usam porque por ser muito caro e a clínica não fornece, né? Nem quem faz cirurgia plástica tem direito a isso. E você no público teve, né? E aí lá no hospital também me falaram que isso era muito caro. Eles chamam de penso. Eles colocaram um negocinho na minha cirurgia, né? Eles fizeram a cirurgia na sala de parto. Eu só fui descobrir que eu tava com isso quando eu fui pra sala, que eu fiquei lá internada com o Yuri, né? Pós-parto. Eu só fui descobrir isso lá, porque foi colocado na sala de cirurgia. Eu saí da sala de cirurgia com isso. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e vou pegar pra mostrar pra vocês. Pronto, gente, voltei. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que eles colocaram em mim, em cima da minha cirurgia. Minha cirurgia foi feita, foi costurada ali por fora, e eles colocaram por cima, e eu fiquei com esse aparelho, tá? Ele tá aqui comigo ainda porque quem vai descartar ele sou eu. Então, o enfermeiro falou pra que eu descartasse ele naqueles... Aqui em Portugal, em Guimarães, tem aqueles negócios que você descarta coisas elétricas, coisas eletrônicas, né? Que não usa mais, que tá ruim, que não tem mais conserto, que você não queira mais. Você descarta ali naqueles negócios, tá? Naqueles coletores. Ó, vou mostrar pra vocês. Ó, esse aparelho aqui, ó. Ó, tem um cabo. Ele é bem grande, esse cabo. Tinha um outro conectado aqui, mas não tá. O enfermeiro levou. Não tenho ele aqui.
É um outro cabo que ele é conectado aqui, ó, tá? E é esse aparelho. Ele é movido por pilha. Ele tá sem pilha. Não tem como ligar. Não tem como ligar pra mostrar pra vocês. Os dois tá sem pilha, eu acho. Deixa eu ver se esse aqui tá. Esse aqui eu acho que... Não, esse aqui não tá funcionando mais. Ele não tá funcionando mais. Ele parou de funcionar. Ó, são dois, tá, gente? Ó, vou mostrar pra vocês. Dois aparelhos. Ele vem com um negocinho pra você poder colocar, né? Pra facilitar, são dois, tá bom? Aí esse cano é colocado aqui. Aí depois desse cano aqui, gente, esse cano é bem grandão, ó. Ó, aparelho aqui. E tem um outro cano que é colocado aqui, que ele vai até lá a sua cirurgia. Aí eles lá no hospital me deram essas fitas pra me trocar caso fosse necessário, tá? É umas fitas transparentes, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. É umas fitas transparentes pra colar na pele, pra poder manter o negócio ali seguro, tá? Então eles me deram várias fitas. Caso precisasse trocar, ensinou meu marido como trocava. Então eu vou explicar pra vocês como é que funciona. Em cima do ponto, tem um ponto ali, a costura. Eles colocaram ali um caninho, tá? Por cima desse caninho, eles colocaram as fitas bem largas, assim, pra tampar tudo mesmo em volta, pra não entrar nenhum ar, tá? Então ficou bem coladinho. Aí vem um cano desse, tá? Vem um cano lá debaixo da minha barriga, que é colocado nesse cano aqui. Então fica algo bem grandão. E esse aparelho aqui que eu tinha que andar com ele, tipo uma pochete, né? E não pode molhar. Eu não poderia tomar banho completo, eram banhos parciais, porque não poderia molhar, tá? Não poderia tomar aquele banho, molhar tudo, tá? Eu tinha que tomar banhos parciais. Mas pra que serve isso, Bruna? Pra drenar o líquido, qualquer líquido, pra drenar qualquer coisa que tivesse ali no seu ponto. Então ele fazia a sucção. Ele ficava sugando qualquer líquido que tivesse ali nos seus pontos. Qual era o objetivo desse penso? Não deixar ter umidade, pra não dar umidade, pra não correr o risco de ter nenhuma bactéria, pra não correr o risco de ter nenhuma infecção. Então era pra isso. Então ele ficava guardadinho ali, tampado, lacrado, ali em cima dos pontos, sugando qualquer líquido, tudo que tivesse ali, e impedindo que ficasse úmido, né? Porque, tipo, se eu não tivesse com esse penso, ia dar umidade, né? Aquela coisa toda, coisa de dar uma bactéria, uma infecção, os pontos não cicatrizarem, ficarem úmidos. Poderia acontecer um monte de coisa. Então, eles colocaram isso na sala de parto. Já saí de lá com isso. É algo externo, não é interno, como eu expliquei, bem explicadinho. Pra fazer a sucção do líquido, dos pontos, e manter sequinho. Uma coisa muito legal, lá no hospital, quando eu ganhei alta, eles falaram pra mim, ó, daqui a uma semana o enfermeiro vai na sua casa pra estar trocando esse penso. Olha que top, gente. Eu recebi a visita de um enfermeiro na minha casa. Só pra vocês terem uma ideia. E aí passou-se uma semana, eu tive alta na segunda-feira, no dia 28. E no sábado seguinte, o enfermeiro me liga dizendo que estava vindo na minha casa. E eu já sabia, porque já tinha sido avisada que ele iria vir para trocar o meu penso, que é isso daqui. Eu estava com este, que eu saí do hospital. E ele trouxe... Na verdade, ele não trouxe esse. Esse colocaram em mim no hospital e esse me deram pra me trazer pra casa, tá? Então eu já estava com esse outro penso. Ele tava aqui, ó, nessa embalagem. Então, os dois estavam comigo. Um tava conectado a mim e o outro tinha me dado já a embalagem fechada com a pilha, com tudo pra trazer pra casa. Quando o enfermeiro chegou aqui em casa, gente, ele trouxe um arsenal. Ele trouxe bolsa, ele trouxe... Cara, tipo assim, é tudo muito top, né? Ele forrou minha cama com saco plástico pra poder colocar os negócios que ele ia usar e tudo mais, tudo muito higiênico. E ele falou assim, vamos tirar o ponto? Aí eu falei, como assim vamos tirar o ponto? Gente, eu tava com 7 dias de cesariana, 7 dias. Ele, vamos tirar o ponto. Que tira o ponto? Você não veio aqui só pra trocar o penso? Aí ele falou assim, não, vamos tirar o ponto, já tá na hora. Gente, a minha cesariana do Israel, eu tirei os pontos com 14 dias. 14 dias eu tirei os pontos da minha cesariana do Israel. E aqui em Portugal, com 7 dias, eles já tiraram. Aí ele tirou toda aquela fita transparente que tava em volta, né, do penso, segurando ali o penso pra poder fazer a sucção, né, tava tudo perfeitinho. Ele tirou todo aquele arsenal que tava aqui embaixo, na minha barriga. Ele falou assim, tá perfeito, tá sequinho, os pontos estão até um pouco enterrados. Pra quem tem dúvida, gente, os meus pontos foram costurados, não foi aquele de linha. O do Israel, quando eu ganhei o Israel no Brasil, no particular, foi de linha, foi uma linha que foi retirada. Aqui não, foi pontos, então eu levei em média uns 5 pontos, foi um corte bem pequeno. Ele falou pra mim, ó, teu corte foi pequeno. Ele falou assim, tá perfeito, tá sequinho, os pontos estão até um pouco enterrados. Aí ele foi, tirou, foi super atencioso, conversou, me distraiu, fez todo o processo. Aí depois ele colocou de novo esse penso, como eu falei, tá? Porque eu ia ficar mais uma semana com ele, então totalizando eu fiquei 15 dias com esse penso, tá?
fazendo toda a sucção, então todo o líquido vinha aqui pra dentro, ó, tá? Todo o líquidozinho que era sugado ali dos meus pontos vinha pra cá. O telefone tá caindo aqui. E aí ele tirou meus pontos, trocou o penso, botou o penso novo, tá? Enfim, foi isso. E fiquei mais 7 dias com penso. E depois, na outra semana, passando os 7 dias, o enfermeiro veio novamente. Já era um outro enfermeiro. O enfermeiro veio novamente e ele tirou o meu penso de vez. Então ele tirou, falou, olha, tá perfeito, tá ótimo, totalmente cicatrizado. E pronto. Aí eu pude tomar um banho decente, né, gente? Nossa, poder entrar debaixo do chuveiro e tomar um banho decente não tem preço. E eu pude tomar um banho decente. Uma outra coisa também, que eu esqueci, um detalhe muito importante, que foi receitado pra mim ainda no hospital, foi pra tomar 10 injeções na barriga. 10. Mas, Bruna, por quê? Por precaução. Eles tinham preocupação de eu ter trombose, entre outras coisas que poderiam acontecer depois da minha cesariana. Então eu tomei 2 injeções gratuitas no hospital, aplicadas pela enfermeira quando eu ainda estava internada. Eu fiquei internada sábado, domingo e segunda. Segunda eu levei alta, mas nesses dias eu levei 2 injeções. Eu levei uma no domingo e uma na segunda, aplicada pela enfermeira. Eu também recebia injeções na nádegas para dores, né, referente à cesariana. Eles me davam medicamentos, Benuron, para as dores também. Então, gente, eu fui muito, muito bem assistida. E eu tomei essas 2 injeções na barriga, uma no domingo e uma na segunda, e foi receitado pra me tomar as outras 8 em casa. E aí as outras 8 eu tive que comprar. Eu comprei na farmácia, não foi tão caro assim. Acho que foi uns 14 euros, gente, por aí, em média. 15 euros, sei lá. E aí as outras 8, uma eu tomei na farmácia, as outras 7 o Bruno aprendeu e aplicou em mim em casa, tá? Então eu tomei 10 vacinas na barriga para evitar trombose, evitar qualquer outra infecções, evitar qualquer outra coisa que poderia acontecer. Desculpa, gente. Outras coisas que poderiam acontecer depois da cesariana, tá? Então, pra vocês verem a atenção, a preocupação, o zelo que eles tiveram comigo do início ao fim, tá? Tomei as injeções direitinho, minha perna não inchou, só inchou no primeiro dia, de sábado pra domingo, depois que eu comecei a tomar essas injeções, ela não inchou mais. E eu percebi que a minha cicatrização, a minha recuperação foi muito melhor com tudo que eles receitaram, com tudo que eles fizeram, com tudo que foi feito. A minha recuperação tem sido maravilhosa. Hoje, eu estou com 24 dias de cesariana. Hoje é dia 20, né, de dezembro, eu tô com 24 dias de cesariana. Tô me sentindo bem, claro, ainda sinto, né, dor na barriga, dores por dentro. Tô evitando certos tipos de coisa, mas assim, tem sido uma recuperação muito boa. Deixa eu ver se eu esqueci de algum detalhe, gente. Ai, meu Deus. Se eu esqueci, eu gravo no vídeo que eu for dar o meu testemunho, tá, do meu parto. Testemunho que eu digo porque é algo mais voltado pra área de milagres da parte de Deus, né, de coisas que Deus fez assim por mim naquela sala de cirurgia, que só Deus poderia fazer. Então eu quero contar um testemunho à parte, tá? Até mesmo pra aumentar a fé de você mãe, ou de você que queira ser mãe, né? Como pra vocês verem como é importante Deus é importante em todos os momentos da nossa vida, né? Mas nesse momento que a gente tá vulnerável, que a gente vai dar à luz a uma vida, a gente vai ter uma vida, tem uma vida, né? Que nós carregamos dentro de nós. E é um momento de vulnerabilidade, né? Que fala. Vulnerável, né? Quando você tá vulnerável. Então, é um momento muito importante e, enfim, eu vou contar depois pra vocês como foi. E é isso, gente. Eu passei por todos esses processos. Ah, como que foi no hospital, Bruna? Eu fiquei num quarto compartilhado com uma outra mãe que também teve cesariana. Era um bloco só de cesariana, tá? Porque aqui eles separam um bloco de cesariana e um bloco de parto normal. Eu fiquei no bloco da cesariana com uma outra mãe que teve cesariana no meu quarto. Outra coisa, eu ganhei o gel no particular no Brasil, né, como eu já relatei aqui várias vezes. Eu ganhei o gel no particular no Brasil e o Bruno não pôde ficar comigo, tá, gente? Só pra vocês terem uma ideia. O Bruno não pôde se internar comigo, ele ficou como visita. Porque o meu parto no particular no Brasil era coletivo, era eu e mais uma, e o hospital falou que pra não tirar a privacidade da outra mãe, o pai não poderia se internar juntamente comigo. Sendo que aqui em Portugal, no hospital público, mesmo tendo uma outra mãe no quarto comigo, o meu marido e o dela pôde se internar. Então o marido dela ficou internado 24 horas com ela, desde a hora que ela ganhou até a hora que ela foi embora, e o meu também. Eles colocam uma cortina pra dividir, então tipo é um quarto só, tem a casa de banho, banheiro, tem duas pias pelo lado de fora, uma pra mim, uma pra ela. 2 mesas de refeição, uma pra mim, uma pra ela, tudo, uma pra cada uma, poltrona, tudo uma pra cada uma. A diferença é que tem essa cortina no meio, que dá um pouco mais de privacidade pro casal e pra mim, tá? E todos os quartos são assim. Então, o meu marido pôde se internar como marido de todas as outras mães, de todas as outras gestantes que estavam ali também, pôde se internar e ficar 24 horas com as suas esposas, tá? Então, isso é um relato de um hospital público.
em Portugal. Então, gente, a questão da... Ah, Bruna, a questão de registrar a criança, como funciona e tudo mais. Vou gravar um outro vídeo, gente, porque esse aqui já tá enorme. Eu falo pelos cotovelos, eu quero relatar, eu quero contar detalhes pra vocês. Então, os 2 vídeos ficaram muito compridos. Vou tentar diminuir eles um pouquinho. E eu vou gravar um outro vídeo contando como é esse processo, né? Meu filho nasceu português, tá, gente? Eu já moro aqui há 3 anos, eu já tenho residência, meu marido também já tem residência, então o nosso filho não vai passar documentação nenhuma pra gente. A gente não teve outro filho nessa intenção. A gente teve outro filho porque a gente viu que aqui tinha qualidade de vida, aqui tinha segurança e aqui tinha probabilidade de ter um outro filho, tá? Então a gente não fez filho pensando em pegar documento. Até porque a gente já tem nossos próprios documentos. Claro que a gente ainda não tem o passaporte europeu, mas isso é indiferente porque a gente tem a residência, então a gente pode viajar pela Europa, a gente pode tirar visto pra ir pros Estados Unidos, então o passaporte europeu não faz muita diferença nesse momento, tá? Mas o nosso filho, ele nasceu português. Então, no próximo vídeo, eu vou explicar pra vocês como é o processo, como funciona tudo, tá bem? Então é isso, gente. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Consegui gravar com ele dormindo, gente. Gravei a parte 1, gravei a parte 2, ele tá aqui dormindo. De vez em quando dá uns tapinhas nas costas dele pra ele ficar quietinho. E o quarto tá com aquecedor ligado, tá bem aconchegante pra ele, né? Ele tá aqui debaixo da minha coberta, bem gostosinho, né? Vou mostrar ele pra vocês, ó. Todo encapuzado, com o macacão dele. E é isso, gente. Obrigado! Beijo, fiquem com Deus. E eu vou gravando outros vídeos relatando pra vocês mais coisas, tá bom?